A biotecnologia é uma aplicação tecnológica de sistemas contendo seres vivos, suas moléculas ou organelas, a fim de se obter ou modificar produtos ou realizar processos para finalidades específicas. Esse conceito abrange a produção de metabólitos, como fármacos, insumos químicos e combustíveis, enzimas, alimentos, células para o screening de fármacos e medicina regenerativa e quaisquer outros produtos obtidos a partir de seres vivos ou de seus constituintes. Também abrange a produção de biomassa, como de algas e leveduras, para utilização como fonte de proteínas e suplementos alimentares e para a produção de ração, além da biotransformação de coprodutos, a fim de gerar produtos de maior valor agregado, ou para a introdução de grupos funcionais e modificação de moléculas, em substituição a reações químicas. A biotecnologia inclui ainda o tratamento de água, de efluentes para descontaminação de detritos orgânicos e poluentes químicos em efluentes industriais, ou para a recuperação ambiental de áreas contaminadas, processos conhecidos como biorremediação. Todos esses processos dependem de reações bioquímicas catalisadas por enzimas, por micro-organismos, por culturas de células ou organelas e tecidos, e precisam estar contidos em ambiente apropriado que permita controlar as condições em que ocorrem, de modo a influenciar positivamente as reações biológicas. Esse ambiente é o bioreator, tradicionalmente denominado fermentador, cuja função é conter, controlar e fornecer as condições propícias para o crescimento e o desenvolvimento da morfologia adequada do agente biológico, e para evitar a contaminação, aumentar o acúmulo do produto final, o rendimento e a produtividade. O bioreator deve permitir o controle de diversos parâmetros, cuja necessidade pode variar entre os bioprocessos. Deve fornecer mecanismos para acompanhar o processo pela mensuração e ajuste do pH, da temperatura, da concentração de oxigênio e CO2 dissolvidos, e deve permitir a coleta de amostras para verificar a concentração do substrato e de outros nutrientes, a disponibilidade de água, necessidade de evolução de gases, a concentração do produto. Deve permitir eficiente edição do inóculo e do meio, fornecendo um mecanismo para a boa homogeneização, a fim de minimizar o estresse da cultura devido a gradientes de calor e de nutrientes, bem como deve facilitar a remoção do calor e evitar o cisalhamento. O desenho do bioreator também deve ser pensado a partir da reologia do meio, quando componentes da fórmula são viscosos, bem como deve permitir o controle da formação de espuma. Deve ser passível de esterilização por calor úmido, seco ou por métodos químicos, usando glutaraldeído, formol ou óxido de etileno, além de reduzir a chance de contaminação externa. É preciso ainda que haja dispositivos para coleta do efluente contendo o produto e os subprodutos e para aproveitamento da biomassa produtora, que será utilizada em novos ciclos sempre que for viável. Apresentando diferentes configurações e variável complexidade, os bioreatores também podem variar em escala, desde os reatores com 1 a 10 litros ou menos de escala laboratorial, até os reatores de escala piloto com cerca de 50 a 500 litros e os industriais, que podem variar de 5 a milhares de metros cúbicos. Bioreatores descartáveis e de pequena escala têm surgido com a tendência da tecnologia de uso único, que elimina alguns custos quanto à limpeza do sistema e reduz outros, como de esterilização. Variam de alguns mililitros a 2.000 litros e possuem aplicação para a produção de biofarmacêuticos com alto valor agregado, como anticorpos monoclonais e vacinas, sendo mais utilizados para a cultura de tecidos de mamíferos, embora já tenha sido relatado o uso com micro-organismos e cultura de tecidos de insetos. Em escala industrial, bioreatores de menor volume, com 1.000 a 2.000 litros, permitem maior controle dos parâmetros que influenciam o bioprocesso e são mais adequados para o cultivo de células animais ou vegetais e ainda para o cultivo de patógenos.
A produção do fator 8 para tratamento da hemofilia é feita em culturas de células em escala de 500 litros. A vacina viral inativada contra pólio e anticorpos monoclonais contra adenocarcinoma são produzidos em culturas de 1.000 litros. Não obstante, culturas de células para aplicações clínicas já foram realizadas em bioreatores de 20.000 litros. Exemplos de culturas realizadas em larga escala incluem células estromais derivadas do tecido adiposo, utilizadas para engenharia de tecidos, células humanas pluripotentes induzidas com aplicação no screening de fármacos e medicina regenerativa, e células-tronco mesenquimais utilizadas para a formação de cartilagens. O ativador de plasminogênio para tratamento de acidentes vasculares é produzido por células ovarianas de hamster, em bioprocessos de 10.000 litros. Enzimas, antibióticos e vitaminas são produzidos em bioreatores de escala intermediária, com 10 a 200.000 litros. Bioprocessos que ocorrem em condições inibitórias para contaminantes, como a produção de ácido cítrico, que é conduzido em pH em torno de 2 na fase de produção, podem ser realizados em bioreatores com centenas de milhares de litros. Bioreatores maiores, da ordem de 1.000 metros cúbicos ou mais, são adequados para processos como a fermentação etanólica ou para o tratamento de resíduos. Assim como existem fermentações em estado líquido ou semissólido, os bioreatores podem ser de fase aquosa ou não aquosa. Bioreatores em fase aquosa são utilizados para as fermentações submersas com células ou enzimas livres, sendo possível a variação da aplicação. Pode-se conduzir processo submerso com células ou enzimas imobilizadas em polímeros, como alginato, assim como é possível conduzir um processo em superfície em estado líquido com fungos filamentosos. Os bioreatores de fase não aquosa são aplicados para a fermentação semissólida, na qual o substrato serve também como suporte para o agente biológico. O bioreator mais convencional é o de tanque agitado, com agitação mecânica e cuja configuração é adequada para o uso com células ou enzimas livres. Esses bioreatores propiciam boa homogeneização do meio e adequada transferência de oxigênio, mas devido ao movimento dos propulsores pode ocorrer elevado cisalhamento. Micro-organismos suportam melhor as condições de agitação dos bioreatores de tanque agitado porque são mais resistentes, enquanto células animais e vegetais são mais sensíveis. Além disso, o custo energético do tipo de agitação impacta o uso desses bioreatores. Bioreatores de onda com câmaras internas infláveis e descartáveis já foram desenvolvidos e também utilizam uma agitação mecânica, porém mais suave, adequada ao cultivo de células animais e vegetais. Outros bioreatores utilizam agitação pneumática, como os de colunas de bolhas e bioreatores do tipo airlift, que também podem ser utilizados com sistemas de células ou enzimas livres e promovem menos cisalhamento pela agitação mais suave. Ainda assim, estudos mostraram que a aderência de células às bolhas de ar pode resultar no cisalhamento quando as bolhas atingem a superfície e explodem. O controle do fluxo e o diâmetro das bolhas deve ser ajustado de modo a balancear a homogeneização adequada e a integridade celular. Enquanto os bioreatores de coluna de bolha geram um fluxo desordenado, os bioreatores airlift permitem um fluxo direcionado de líquido dentro do sistema. Reatores de fluxo pistonado funcionam pela adição contínua de nutrientes e, se conveniente, do inóculo, com a constante retirada de efluente do sistema. Sua operação é contínua. A agitação deve ser vertical, evitando a homogeneização do meio que é adicionado com aquele que já atravessou o sistema e está no ponto de coleta do efluente. Forma-se um gradiente de nutrientes e produtos ao longo do eixo horizontal.
mas se mantém a homogeneização vertical em cada ponto do bioreator. Além dos bioreatores com células e enzimas livres, existem aqueles utilizados com células ou enzimas imobilizadas em suportes, como o bioreator de leito fixo, no qual o biocatalisador está confinado e o substrato em solução atravessa o leito e é convertido a produto, que é recuperado a partir do efluente, sendo o meio passível de reaproveitamento. O bioreator de leito fluidizado também é operado com células ou enzimas imobilizadas em suportes, mas ao contrário do bioreator de leito fixo, os biocatalisadores estão em suspensão e são movimentados ao longo do leito pelo bombeamento de substrato e pela dispersão de ar. Existem também bioreatores de membrana, de placas planas ou de fibras ocas, nos quais as células estão confinadas, havendo controle e seletividade do material que atravessa as membranas para entrar em contato com os agentes biológicos. Por essa razão, são eficientes para a remoção de material particulado e possuem aplicações também no tratamento de água e esgoto. Os bioprocessos semissólidos podem ser desenvolvidos em bioreatores de bandejas planas, em ambientes controlados e ventilados, sendo utilizados para a produção de ácido cítrico pelo método Koji. A produção de ácido cítrico por processo estacionário em meio líquido também pode ser conduzida em bandejas planas, nas quais o micélio se desenvolve e flutua na superfície do meio. Os bioreatores do tipo tambor rotativo ou tambor com agitação interna são adequados para a fermentação semissólida, podendo ser diferenciados segundo a forma de agitação. Enquanto o tambor rotativo se movimenta ao longo de um eixo central e providencia a mistura dos substratos e dos micro-organismos, o tambor com agitação interna permanece fixo à medida em que os agitadores se movimentam e homogeneizam o leito. A forma de condução dos bioprocessos depende do tipo de produto e influencia a escolha do bioreator. Pode variar dos processos em batelada, denominados processos descontínuos, até a operação em modo contínuo. A batelada simples, ou processo descontínuo simples, recebe essa denominação porque as condições variam ao longo do tempo, visto que não se interfere no processo até que esteja terminado. O meio é acondicionado no bioreator, é inoculado e, após o tempo necessário, o processo é interrompido para que o produto seja recuperado a partir do efluente. Como é de se imaginar, a concentração de substrato começa elevada e diminui à medida em que ocorre sua conversão a produto, bem como diminui progressivamente a concentração de outros nutrientes, enquanto a biomassa do organismo produtor aumenta. A concentração do produto também aumenta com o tempo. Não existe uma continuidade das condições ao longo do tempo, e sim uma variação progressiva. A vantagem do processo descontínuo simples é um maior controle da asepsia, dado que o sistema não sofre interferência, a não ser quando esteja terminado, além de permitir o estudo da cinética da produção. A batelada repetida é semelhante, porém, ao término do processo biotecnológico, o efluente é submetido às operações unitárias para a recuperação do produto, enquanto a biomassa produtora é recuperada para utilização em nova batelada. Dessa forma, existe um menor consumo de substrato para a formação da biomassa e economia de tempo. O processo descontínuo alimentado ou batelada alimentada é conduzido pelo acondicionamento do inóculo no bioreator, seguido de alimentação progressiva com o meio de produção, sem que haja retirada até o preenchimento completo do sistema. É possível controlar a vazão, flexibilizando o uso e o tempo de operação, além da alta concentração de células favorecer aumento do rendimento, em especial para produtos intracelulares. Quando o bioreator estiver preenchido, o processo será interrompido para a recuperação do produto.
No processo semicontínuo, o princípio de funcionamento é semelhante ao da batelada alimentada. Porém, a vazão de adição do meio deve ser muito elevada, quase que resultando em preenchimento instantâneo, o que resulta em choque de carga de substrato e indução de genes codificadores de enzimas. Após a retirada de uma fração do caldo fermentado, novo preenchimento com substrato é realizado a uma vazão elevada e o processo se repete. E quando se opera um bioreator no modo contínuo, como o nome indica, as condições iniciais são continuamente mantidas ao longo do tempo, ou seja, não variam. O bioreator é alimentado de forma intermitente, na mesma vazão em que se retira o efluente, de modo a manter o volume interno em um valor constante. Embora esse seja o objetivo idealizado, é difícil de se alcançar, e ao invés de se pensar em valores fixos da concentração de substrato e outros nutrientes, pH e biomassa, os valores flutuam dentro de uma faixa estreita e ótima para o processo. Entretanto, é vantajoso para evitar a repressão catabólica, pois baixas concentrações de substratos são fornecidas progressivamente, propiciando maiores rendimentos e permitindo a operação do bioreator por tempo maior. Para a produção biotecnológica, sempre será necessário ajustar as condições de operação e design do bioreator segundo as características de cada processo, do produto a ser obtido e do agente biológico utilizado. Não existem fórmulas prontas, mas princípios básicos que norteiam o ajuste. Porém, uma vez que a operação esteja otimizada e estabelecida, pode tornar-se viável economicamente e fornecer bens e processos de valor social inestimável.